Olá pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula para o Enem, para arrasar na prova de língua portuguesa? Eu estou, e você? Bom, professora Rô, o que nós veremos hoje, né, na nossa aula maravilhosa de língua portuguesa para o Enem? Olha lá, elementos coesivos. E você deve estar se perguntando, o que são elementos coesivos? Ou muito mais, né? Como os elementos coesivos são cobrados, solicitados lá na prova do Enem. Então, quando você abre a sua bela prova, né? E você vê, por exemplo, uma questão em que pede para que você analise o uso de uma conjunção, por exemplo, né? A questão diz assim, substituindo a conjunção mas pela conjunção porém, né? Mantém-se a progressão textual, né? E gramaticalmente ou semanticamente falando, né? Teremos a mesma equivalência ou ainda não teremos a mesma equivalência? É disso que nós estamos falando. É desta forma que a aula de hoje vai ajudar você. Mas antes de começarmos, só para que você saiba, esse conteúdo diz respeito lá à competência de número 6, tá? A competência da matriz de referência lá do Enem e da habilidade específica, tá? De número 18. O que é essa habilidade 18? A habilidade 18, ela exige do candidato, você, portanto, né, que está me ouvindo agora, que você saiba interpretar, que você saiba analisar os elementos coesivos que colaboram para a progressão textual. O que é uma progressão textual? Progressão textual significa quando você começa a ler um texto. Esse texto, ele caminha. Concordam, pessoal? Ah, professor, ele não caminha, não. Pera lá, não é esse caminhar de andar, é claro, né? É o caminhar no sentido de que cada período que você lê, cada parágrafo que você lê, né, do começo ao fim, existe ali uma estrutura que se liga, né? Ou seja, elementos que ligam termos, elementos que ligam orações, elementos que competem para a estruturação desse texto, seja esse texto de caráter argumentativo, seja esse texto de caráter descritivo, de natureza narrativa, certo? Então, independente do gênero textual ou da tipologia textual, se é uma charge, se é um quadrinho, se é um infográfico ou se ainda é um texto de caráter propagandístico, ali existe toda uma estratégia de progressão. Então, olha só. Então, para o tratamento da progressão, para a estruturação, e também para a organização das ideias são necessários elementos coesivos. E quem é que se presta dentro da gramática, né, a esse papel de progressão, de ligação, de coesão? Conjunções. Então nós vamos falar hoje sobre conjunções, certo? Bom, então comecemos. A primeira coisa, professora, o que é uma conjunção? Conjunção não é preposição, pessoal. A conjunção, né, ela liga o quê? Ó, termos de uma oração ou orações. Primeira coisa que você vai se lembrar, que para que nós tenhamos oração, é necessário que nós tenhamos o quê? Verbo. Sem verbo, não tem oração. Simples assim. Tudo bem? Então, vejamos. As conjunções, elas podem ser coordenativas. Coordenativas. O que significa isso? Conjunções que ligam orações coordenadas. O nosso foco hoje, deixando bem claro, o nosso foco hoje não é falar sobre orações coordenadas, orações subordinadas. É lembrá-los, né, de que existem as orações coordenadas e subordinadas. Ai, professora, eu estou em dúvida, não me lembro deste conteúdo. Partiu achar a aula de orações coordenadas e subordinadas aqui da sala, tá? Lá na língua portuguesa, na gramática, a professora Rosângela, vocês terão essas aulas. Então, olha só. Conjunções coordenativas. Essas conjunções, elas ligam orações que são independentes,
né? E que tem um valor semântico agregado. Não entendi, professora? Vou falar de novo. As conjunções coordenativas, elas têm um valor. Elas podem ser interpretadas. Então, muito mais do que você querer já falar, puxa, eu vou ter que decorar. Não, decorar não, pessoal, é entender, né? O que é uma ideia de adição? Se alguém perguntasse para você, o que é adição? Adição é a ideia de soma. Não é uma ideia de soma? Não é uma ideia de acréscimo, tá? É isso que você precisa saber antes de tudo. Que a ideia de adição aditiva, temos algumas conjunções, né, que fazem parte aqui do rol daquelas que podem ser usadas quando se quer adicionar, somar, acrescentar uma informação. Como, por exemplo, o e. Imagina, se você fala assim, ela corre e treina em casa todos os dias. O que você está dizendo? Que ela corre, mas também treina em casa todos os dias. O que você fez? Você adicionou uma oração à outra, tá? Voltando, oração, verbo, ó, ela corre e treina em casa. Ou seja, além de correr, ela também treina em casa. Perceberam como as informações elas se acrescentam? Então, a conjunção coordenativa aditiva e, não só, mas também, tem o que? Justamente essa função na tessitura textual. À medida em que você vai escrevendo, você vai adicionando. Portanto, quer adicionar? Aqui, ó, 1, 2, 3 conjunções aditivas. Tudo bem? Vamos para a próxima? Nós também temos as conjunções chamadas adversativas. Adversativas, aqui, ó. Professora, o que é uma conjunção adversativa? Né? Você tem que entender, pessoal. Né? Olha lá, adversativa. Adversativa é a ideia de contrariedade. Deixa eu pegar um coloridinho aqui para nós, tá? Contrariedade. Contrariedade. Né? É quando você afirma algo e depois você desdiz, né? A gente desfala. Quando você faz uma construção assim. A comida estava deliciosa. Veja, estava deliciosa, positivo, legal. Mas, quando você coloca um mas, o que você já imagina? Algum problema aconteceu. Ó, a comida estava deliciosa, mas um pouco fria. Não é? Não é uma ideia de contrariedade? Primeiro você disse que ela estava deliciosa e de repente você diz, mas ela estava fria. A comida estava deliciosa, entretanto, estava fria. A comida estava deliciosa, contudo, estava fria. Perceberam? Isso é uma ideia adversativa. Essa é a ideia de contrariedade. Então, em um texto, quando se coloca uma conjunção coordenativa adversativa, é que, sem sombra de dúvidas, ali existirá ou existirão ideias o quê? Contrárias. Tudo bem até aqui? Continuemos? Falemos um pouco agora das alternativas. Conjunções coordenativas alternativas. Ó, alternativa. O que é uma alternativa, pessoal? O que é uma ideia de alternativa? Né? É a ideia de alternância, tá? Alternativa é a ideia de alternância. Vamos colocar aqui. Por que alternância? Porque, na verdade, quando você dispõe as orações, você diz assim, as ações que são ali elencadas, elas não podem acontecer ao mesmo tempo. Ou acontece isso, ou acontece aquilo. Por exemplo, ou você escuta música, ou você estuda. Tá? Ah, professora, mas eu consigo fazer isso ao mesmo tempo. Bom, aí já é uma habilidade sua. Tá? Mas o fato é que para eu ter a atenção necessária, eu tenho que escolher, é uma alternativa. Ou, por exemplo, alternância. Ora, escutava música, ouvia música, ora estudava. Perceberam a alternância? Então, no momento fazia isso, no outro momento fazia aquilo.
tá? Então, nós temos aqui como conjunções coordenativas alternativas o ou, né? Só uma vez, certo? Estuda ou trabalha. Estuda ou trabalha. Nós já temos a alternância. O ou repetido, ou estuda ou trabalha. Pode ser o ora, ora. Ora estudava, ora trabalhava. Tá? Tudo bem? Vamos para as conclusivas. Professora, o que é uma conjunção conclusiva? Fácil, né? Não é fácil? É uma ideia de conclusão. Bom, para eu chegar a uma conclusão, o que significa? Significa que eu pensei, que eu raciocinei, que houve uma ação anterior, tá? E essa ação está ligada diretamente à conclusão a qual eu tirei, né? Ou a qual eu cheguei. Concordam comigo? Então, por exemplo, servem como conclusivas o logo, o pois, fiz uma observação aqui para vocês, ó, pois, depois do verbo, e por quê? Já vou explicar. O por conseguinte, tá? O portanto, exemplo ali de uma construção conclusiva. Corri para o ponto de ônibus o máximo que eu pude. Portanto, consegui chegar no horário. Então, veja, houve uma ação e essa ação, ela, vamos dizer assim, coincidiu, essa ação ajudou, colaborou para que a conclusão a qual eu cheguei acontecesse. Então, ó, eu corri muito. Corri o quanto eu pude correr. Por quê? Não é porque, tá? Em consequência disso, ou seja, como conclusão da minha corrida, eu cheguei no ponto e consegui pegar um ônibus, tá? Então, logo, estudei muito para a prova do Enem, na sala do saber. E com a sala do saber, portanto, obtive ótimos resultados. Viram? Que conclusão boa, tá? O exemplo do pois aqui que eu falei para vocês agora há pouco. Queria chegar primeiro. Veja, aqui é a primeira oração, ó, queria chegar. Isso é uma locução verbal, pessoal, uma oração só, tá? Queria chegar primeiro. Correu, pois. Olha esse pois lá no finalzinho da oração. Professora Rosângela, que coisa estranha. Pessoal, corretíssima essa construção, tá? Ó, queria chegar primeiro, correu, pois. Correu, portanto, correu. Então, tomem cuidado lá na prova do Enem, tomem cuidado, porque o pois, ele pode explicar e o pois também pode concluir. O que você tem que olhar? Você tem que olhar isso, ó. Lá na oração a qual esse pois pertence, ele precisa estar depois do verbo dessa oração, ó. Se fosse colocado aqui à frente, ele já não mais conclui, tá? Ele explica. Então, é a posição do pois que vai determinar a função, tá? Dele como elemento coesivo nessa construção em específico. Então, ó, pois, posposto, depois do verbo, ele conclui. E antes, ele explica. Vamos comparar? Só para vocês entenderem que um explica e o outro conclui, tá? Então, nós temos também as orações coordenadas, sindéticas, o quê? Explicativas, tá? Aqui está o que eu estava falando para vocês há pouco. Por quê? A conjunção por quê? Ela explica? Sim, ela explica. O pois explica? O pois explica. E o porquanto? Também explica. Nós acabamos de ver o pois lá nas orações conclusivas. Lembraram-se? E o que eu disse? Que o pois, depois do verbo ele conclui, antes do verbo ele explica. Exemplo, saímos correndo, ou ainda corremos, vírgula, pois o ônibus passaria em breve. Ó, pois o ônibus passaria. Vou até escrever para vocês aqui. Ó, corremos, vírgula, pois o ônibus passaria em breve. Pronto!
para não ficar nenhuma dúvida. Olha o verbo aqui, pessoal. Passaria. Onde está o pois? Ó, ele está antes do verbo da oração. Portanto, aqui ele explica, tá? Vamos respirar um pouquinho? Conjunção. Então, as conjunções, elas podem ser coordenativas. Como coordenativas, você terá que interpretar, tá? Interpretar quem? Interpretar as conjunções, interpretá-las. Então, as conjunções que unem essas orações, que unem termos de uma oração, podem, ora, acrescentar, adicionar, correto? Podem determinar alternância, alternativa, podem explicar, podem concluir e ainda podem demonstrar o que? Aspectos contrários. Portanto, são conjunções coordenativas, aditivas, alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas. Fechamos as orações coordenadas, as conjunções coordenativas? Agora, bora para as conjunções subordinativas. Ora, nas construções textuais, nós não temos apenas orações coordenadas, nós temos orações subordinadas. E qual é, pessoal, a melhor parte das conjunções? Repito isso, vocês me ouvirão muito, tá? Ser até um tanto quanto redundante, ok? É interpretar. Não adianta você querer decorar, você até pode, né, guardar as conjunções, lembrar delas, é óbvio, isso ajuda e ajuda muito, sobretudo quando você vai fazer a sua redação, a sua dissertação do Enem, correto? Porque isso aqui, ó, cheiro de quê? Cheiro de dissertação bem escrita, né? A sua redação também precisa de elementos coesivos, certo? Então, existem as conjunções que são subordinativas, que fazem parte lá das orações subordinadas substantivas. Lembrando, existem as subordinadas adjetivas e existem as subordinadas adverbiais. E quais são as conjunções que mais aparecem, portanto, dentro deste campo, né? Dentro deste segmento de estudo? Conjunções subordinativas integrantes. Professora, o que é? Deixa eu pegar um outro giz aqui. O que é uma subordinativa integrante? As integrantes, elas fazem parte lá das orações subordinadas substantivas, tá, pessoal? Subordinadas substantivas. Ok? Lembrando, substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Ai, professora, eu não estou me lembrando. Para aula gravada de orações, tá bom? Subordinadas substantivas, elas têm conjunção? Tem sim, tá? Ligam orações. Mas por que elas são chamadas integrantes? Integrantes porque elas integram a oração. Elas têm um sentido específico? Não tem. Vou citar um exemplo para vocês. Se eu escrevesse assim, ó. Penso, escrever desse lado aqui. Penso que voltarei hoje à noite. Pensem comigo aqui agora, ó. Penso que voltarei hoje à noite. Uma oração, porque é um verbo, ok? Segunda oração, porque é outro verbo, período composto. Dividir, uma oração para cá, outra oração para lá. Qual é a conjunção? Conjunção é essa, porque a conjunção, ela liga orações. Esse que, ele tem algum sentido para você? Ele faz sentido? Por exemplo, ai, professora, ele tem sentido de adição, como nós vimos nas aditivas? Não. Ah, então ele tem o valor de, vamos falar de uma adverbial. Ah, ela tem valor de conformidade. Também não. O que, em termos semânticos, em termos de significado, ele não tem, tá? Ele não tem essa carga, ele não tem essa responsabilidade. Qual é a única responsabilidade desse que? Integrar. Por isso que ela é integrante.
Tudo bem, pessoal? Conjunção integrante. E por que eu estou repetindo, enfatizando isso? Porque ao contrário das conjunções integrantes, as conjunções adverbiais, elas já trazem consigo toda uma significação. Ok? Vejamos. Existem as conjunções que introduzem uma ideia de causa, por exemplo, ideia de causa, certo? Quais são as causais? Porque, como, uma vez que. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai ter que interpretar. Uma vez que onde existe causa, existe consequência. Vou citar um exemplo. Se você fala assim, choveu tanto que algumas árvores caíram. Choveu tanto porque as árvores caíram? Não. Agora, inverte, tá? As árvores caíram porque choveu muito. Pera lá, as árvores caíram, tá? Elas caíram, pá. Consequência. Qual foi a causa? Chover muito. Não é isso, ó? As árvores caíram porque, uma vez que, ao passo que, as árvores, o quê? Caíram porque choveu muito, tá? Eu inverti depois aqui, pessoal. Então vamos de novo. As árvores caíram. Fato. Por que elas caíram? Porque choveu muito. Ideia de causa e de consequência, tá? Então você vai ter que analisar que ideia esta conjunção introduz. Assim como nós temos as conjunções concessivas. Eu vou ficar desse lado que fica melhor para vocês visualizarem, tá? O que é uma ideia concessiva? Muitos alunos não conseguem entender o que é uma ideia concessiva. Eu vou citar um exemplo para vocês. Embora esteja chovendo, vírgula, viajarei amanhã. Viajarei amanhã, embora esteja chovendo. A ideia da concessiva é o seguinte: o que foi expresso, tá, pela oração subordinada, que é essa que é introduzida pela concessiva, embora esteja chovendo. Pera lá, está chovendo. Qual seria o bom senso? O bom senso é não vou viajar, não é isso? Tá? Mas não, na concessiva não é isso, pessoal. Na concessiva é você interpretar somente isso. Não interessa o que na oração concessiva foi dito. A outra oração, ou o verbo que foi expresso na outra oração, vai acontecer do mesmo jeito. Olha lá, embora chova, viajarei amanhã. Ainda que me peça com muito respeito, não permitirei sua saída. Tá vendo? Que independente do que você diga na concessiva, o verbo da oração principal vai acontecer? Tá. Então, eu gostaria só de parar um pouquinho agora, tá? E por que eu quero parar um pouquinho? Porque nós temos que continuar falando sobre essa parte de conjunções coordenativas e subordinativas. E nós ainda precisamos discutir as conjunções subordinativas que são extremamente importantes, certo? E nós faremos isso no próximo vídeo. E por que no próximo vídeo? Para que nós comparemos as subordinativas com as coordenativas. Certo, pessoal? Até a próxima aula.